Olá, seja bem-vindo à CAASP. Hoje nós vamos estrear o nosso quadro de declaração de depoimentos anônimos, daqueles encaminhados ao nosso e-mail seitasperigosas@gmail.com. Vale lembrar que você também pode encaminhar o seu depoimento anônimo, buscar ajuda, orientação e acolhimento em nossa comunidade por meio deste mesmo e-mail, seitasperigosas@gmail.com. Este é um dos primeiros e-mails que nós recebemos de depoimentos anônimos. Vamos apresentar agora. Sou jovem e pertenço a uma família maioritariamente cristã. Meu envolvimento com religiões sempre foi complexo e de profunda admiração. Me encantava com as diversidades religiosas e em conhecer as belezas de cada filosofia e cultura. No início de minha adolescência, iniciei minha jornada de conhecimento religioso. Conheci várias doutrinas, crenças e ideias. E foi no percurso dessa jornada que fui convidada a conhecer a filosofia de um grupo que se dizia budista. Na conversa que tive com seus membros, tudo parecia se encaixar no que sempre procurava, e com pessoas gentis e alegres explicando cada conceito, parecia que um novo mundo estava se abrindo para mim. Foi então que recebi um convite de participar de um evento deste grupo budista. Tudo parecia novo, encantador e diferente de tudo o que já vi. Pessoas unidas, alegres e que se encorajavam. Não havia monges, reverendos ou professores no grupo. Eram pessoas simples que falavam de revolução espiritual e com o propósito compassivo de realizar a paz mundial por sua doutrina, junto de uma recitação mística que trazia benefícios incríveis. Ao final do evento, extremamente receptivo e cheio de depoimentos de superação, fui convidada a fazer parte do grupo. Eu não queria me envolver tão rápido com uma nova religião, mas o grupo insistia para que eu experimentasse seu mantra em frente a uma espécie de objeto devocional que continha propriedades místicas, e que se eu experimentasse e em uma semana não mudasse nada no meu cotidiano, eu poderia devolver o objeto. Me senti envergonhada em recusar em frente a tantas pessoas cheias de depoimentos convictos, que acabei por aceitar minha ingressão no grupo e recebimento do objeto que tinha um termo que dizia que ao receber este objeto deveria jurar jamais abandoná-lo. Experimentando a prática desse grupo, me perguntaram o que eu sentia depois de recitar o mantra por um longo período de tempo. E respondi que me sentia mais calmo. Afinal, não percebia que se sentir calmo era resultado da respiração mais lenta durante a recitação. Então acabei por atribuir essa sensação de paz com a mágica do mantra. Me atirei de cabeça nas atividades e estudos da organização. Meus pais se preocupavam se era exigido que me esforçasse tanto nessas atividades, mas com o tempo fui aprendendo que, segundo esse grupo, demônios agiam para tentar nos confundir, duvidarmos da religião e nos afastar das atividades que nos elevam ao estado de vida. Se damos ouvidos a esses demônios, nosso estado de vida cai e acabamos lidando com sofrimentos, doenças e perigos. Aqueles que se empenham constantemente nas atividades são protegidos por forças misteriosas e ganham força para enfrentar todos os obstáculos da vida, então não podia questionar. A organização dizia que o líder era um gênio incrível, heróico e cheio de condecorações, que queria levar a felicidade para o mundo inteiro. Líamos os livros sobre ele todos os dias para aprendermos com seu exemplo. Me perguntava por que não líamos os sutras e as palavras do Buda, e constantemente respondia-se nas leituras que não era preciso, pois o líder sintetizou todos os ensinamentos importantes na doutrina de livros e a prática da organização. Sendo assim, seria inútil lermos muito sobre ensinamentos antigos. Afinal, diziam que a leitura era difícil demais para as pessoas de hoje em dia e duvidar das palavras do líder, que também é mestre, seria uma heresia e falta de fé. Fazíamos sempre doações de fé com todos os nossos esforços para que o líder pudesse contribuir na vida de mais pessoas e se expandir para outros países. A salvação do mundo estava em nossas mãos. Sentia-me parte desse heroísmo. Uma das grandes metas da organização era se expandir internacionalmente, para todos os países, para levar a eles a verdadeira felicidade da prática e das atividades da organização, uma vez que o mundo inteiro sofre sem esperança.
Diziam que todas as outras escolas e tradições budistas eram corruptas, tinham ensinamentos alterados e os monges eram dinheiristas e enganavam a população. Então por isso precisávamos urgente levar os verdadeiros ensinamentos budistas para todas as pessoas. Fazíamos visitas a familiares, amigos, colegas e principalmente pessoas vulneráveis em momentos difíceis para levá-los à felicidade que só a organização poderia trazer. Era dito informações trocadas, mentirinhas do bem, para que a pessoa encontrasse no grupo as palavras e ensinamentos que ela gostaria de ouvir. Então parecia que a religião era flexível a todas as necessidades e interpretações. Muitos tinham falas prontas que apenas repetiam em ocasiões diferentes para convencer pessoas com depressão, vícios, síndrome do pânico e problemas familiares a fazerem parte do grupo. Aqueles que faziam muitas conversões eram bem reconhecidos e elogiados. Fazia-se grandes metas mensais para expandir a organização para mais pessoas, da forma mais rápida possível. Os membros se apresentavam como bons samaritanos e pessoas incríveis transformadas pela organização, mas quando saíam das atividades, apresentavam perversidades que muitas vezes não batiam com a filosofia budista. Na verdade, não batiam com religiosidade alguma. Preconceitos, assédios, uso de drogas, fofocas e discursos de ódio. Aos poucos comecei a estranhar a organização que até então parecia perfeita aos meus olhos. Toldados. Passei a clandestinamente estudar e ler sutras e ensinamentos de monges de tradições budistas famosas, e comecei a me deparar com tantas incoerências e diferenças assustadoras que tive de me ausentar da organização. Me sentia terrivelmente enganada, iludida e cúmplice de um teatro horripilante. Quando anunciei meu afastamento, fui atacada, chamada de egoísta. Fizeram piadas com meu nome e perdi a grande maioria das amizades que tinha no grupo. Era como se todas as maravilhas tivessem desabado. Lembrava do juramento de seguir adiante sempre com objeto de devoção e com as atividades. Me sentia uma decepção, uma traidora. E pior ainda, tive um medo paranoico de realmente ter sido iludida por demônios que fariam meu estado de vida cair e me levar ao sofrimento. Passava noites em claro com medo de perder minha paz. Caí em profunda depressão traumática. Depois de várias sessões de psicoterapia, percebi os danos que a organização havia me causado pelo controle indireto da minha mente. E pude procurar outras pessoas que pudessem me ajudar a seguir adiante e cicatrizar os traumas da tortura psicológica que passei, e que com uma grande carga de culpa, ajudei outras pessoas a ingressarem neste pesadelo. E este foi o depoimento que recebemos anonimamente. Nós podemos perceber vários contextos, várias menções de características típicas de seitas, né? Nós podemos perceber o líder que se condecora de forma divina. Ele é um gênio incrível, heróico, cheio de condecorações. Então, ele é o exemplo a ser tomado, ele não é questionado. Então, em momento algum, ele pode ser refutado, ele pode ser duvidado, as pessoas devem segui-lo. Ele é um mestre, ele é quase um deus, né? No caso, né, se passando por uma seita budista, poderíamos dizer que ele se colocaria numa posição de Buda, né? Outra coisa também, não havia monges, reverendos ou professores no grupo. Ou seja, quem ensinava a doutrina? Ninguém ensinava. As pessoas, elas aprendiam pelas próprias convicções, pelas próprias interpretações delas. Então, no final das contas, o que o mestre falar, está falado. E o mestre é reverenciado de forma divina. O que mais? Eu vi aqui uma coisa muito interessante. Me sentia terrivelmente enganada, iludida e cúmplice de um teatro horripilante. O maior pesadelo de se fazer parte de uma seita, minha opinião, né, eu acho que é justamente você se sentir cúmplice. Você ver o que essa seita causa com a vida de outras pessoas, a forma que ela manipula outras pessoas, que ela usa de vulnerabilidades para conseguir dinheiro, poder, expandir a sua linha de pensamento. E a pessoa depois, quando ela descobre que ela estava numa seita, ela se sente uma cúmplice. Eu ajudei nisso, eu estive lá,
né? Você vê aqui no final que ela fala uma grande carga de culpa, e que com uma grande carga de culpa ajudei outras pessoas a ingressarem neste pesadelo. Então, por isso a gente sempre tem que ter cuidado com fontes, com pessoas que se dizem mestres de forma messiânica. Sempre procurarmos conhecer, né? Realmente pesquisar bastante antes e ficar atentos com esses itens. Que nem fala ali no começo também, né? Um termo que dizia que ao receber este objeto deveria jurar jamais abandoná-lo, né? Provavelmente ela não deveria ter prestado tanta atenção neste termo lá no começo. Mas se tivesse sido levado em conta lá no início, se já tivesse uma listinha do que tomar cuidado, né? Com certeza nada disso teria ocorrido, né? Esse comportamento agressivo, esse comportamento que empurra a pessoa para a doutrina, quer que ela se ingresse, quer que ela busque uma felicidade que ela só vai encontrar na organização. E se ela sair da organização, ela não vai mais ser feliz, ela vai correr perigos, demônios vão atormentar ela. Por isso nós sempre devemos tomar cuidado com essas seitas, com essas religiosidades que usufruem justamente das vulnerabilidades das pessoas e utilizam de termos que podem escravizar a pessoa, ela fica presa, né? Então é isso aí. Vocês também podem mandar os seus depoimentos pessoais, né, de forma anônima para o nosso e-mail seitasperigosas@gmail.com, para que então nós possamos compartilhar e ajudar que mais pessoas possam se identificar com esses casos, se libertarem dessas condições e então ajudarem que essas seitas danosas, essas seitas que causam malefícios às pessoas na sociedade, percam a sua tão poderosa influência. Lembrando que todo conteúdo compartilhado, todo conteúdo enviado ao e-mail não será compartilhado sem autorização prévia do encaminhante. Então, pode confiar que não vai vazar nada sem autorização, não vai ser dito nada que a pessoa não dê permissão para ser dito. Tudo bem? E quem se identificar com características assim, quem quiser procurar ajuda, quem quiser contribuir com a comunidade de alguma forma, pode entrar em contato conosco pelo e-mail, que nós vamos ajudar essa causa. Tudo bem? Muito obrigado.